Nordeste, a primeira região a ser ocupada. Então, essa região tem aproximadamente 1,8 milhões de quilômetros quadrados, tá? Possui 9 estados. É o segundo lugar, a segunda região em população. Os produtos que foram extraídos dessa região. Inicialmente, ainda foi o pau-brasil, que chamou a atenção dos portugueses, por isso que a gente começou a estudar a região Nordeste, porque foi a porta de entrada dos portugueses. O pau-brasil, então, ele oferecia aos portugueses uma tintura de cor vermelha, que no século XV e XVI era a cor da moda, então por isso ele era tão valorizado, e também para fabricar móveis em Portugal. Depois do pau-brasil veio a cana-de-açúcar, tudo isso localizado na sub-região Nordeste, na região da Zona da Mata, que é a região litorânea. Então, devido ao desmatamento, a retirada do pau-brasil, hoje nessa região restam entre 5% a 7% da vegetação. O pau-brasil, então, ele era inicialmente utilizado a mão de obra indígena para retirar a vegetação e levar até um ponto próximo ao litoral, tá? Os indígenas faziam esse trabalho em troca, era o escambo, recebiam chapéu, espelho, enfim, objetos que não era comum para eles. Com o tempo, eles viram que não era vantajoso, então eles se rebelaram, e aí começa, então, o que era amistoso começa a se tornar violento por parte dos portugueses, e aí, então, os nativos começam a fuga para o interior do Brasil, e aí, então, entram os bandeirantes, que vão buscar aprisionar os escravos, os indígenas fugitivos que estão no interior do Brasil. Porque o indígena, pelos olhos do português, ele era preguiçoso, pelos olhos do português, porque o nativo, ele trabalhava durante 4 horas por dia, era o essencial, ele trabalhava para ter o essencial, durante o restante desse período, ele permanecia com a sua família, porque eles tinham hábitos de sentar em rodas, conversar, onde a cultura era passada de geração para geração. E o português era extremamente capitalista e tinha que trabalhar para obter maior lucro. Aí, então, quando começa a terminar a questão do pau-brasil, eles continuam ainda trabalhando, porque o pau-brasil deu muito lucro para Portugal, eles veem uma segunda oportunidade, que é a cana-de-açúcar, que nessa região era a Zona da Mata, era solo massapé, clima úmido por estar na região litorânea, então propício para plantio da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar era enviada para Portugal e para toda a Europa, né? A cana-de-açúcar, ela trouxe lucro, né? Então tinham vários engenhos de açúcar aqui, e essa foi uma atividade que eles desenvolveram para efetivar a colonização, porque os holandeses e os franceses vinham nessa região e queriam colonizar essa região. Tanto é que os holandeses expulsaram os portugueses daqui por um tempo e ficaram nos engenhos aqui, até que os portugueses se organizaram e tiraram eles daqui novamente, tá? Depois disso vem a pecuária de corte e leiteira, e também no agreste eles cultivaram algodão para produção de têxtil da colônia, tá? Tudo isso, então, foi o que caracterizou a região Nordeste para ser trabalhada como a primeira região da regionalização do Brasil. Tudo isso, então, estabeleceu uma elite estabeleceu uma pirâmide social formada por três categorias: a elite, os colonos e os escravos. Os escravos vieram a partir do plantio da cana-de-açúcar para trabalhar no lugar dos nativos, dos indígenas, tá? E é isso que nós temos para a aula de hoje.